Konnichiwa. Konnichiwa. Gostaria de agradecer o convite da Associação Japonesa de Franchising para estar aqui, pessoalmente em relação ao Mr. Yamamoto, Mr. Ito. まず、今回このようなセミナーにご招待いただきましたことを、日本フランチャイズチェーン協会山本会長、それから伊藤専務理事にご挨拶御礼申し上げます。 Gostaria de agradecer também o apoio da Embaixada, na pessoa do primeiro secretário, Fábio Schmidt, seu officer Wilson Uema. そして、ブラジル大使館、ファビオ書記官、それから、ウィルソン・ウェマ職員に、も感謝を申し上げます。 E a todos os senhores e senhoras aqui presentes, é uma satisfação, um motivo de muita honra estar no país de vocês. O Japão é um país fantástico, do qual vocês devem se orgulhar com toda razão para isso. そして、このような日本に、来日してこのようなセミナーに参加できることを大変光栄に存じます。日本というのは非常に素晴らしい国、おそらく日本の皆様は日本を非常に誇らしいと思っていると思いますけれども、それも、ムービーになるかなと思います。 Muito bem. A minha missão aqui hoje é dar uma visão geral para todos vocês em relação ao sistema legal brasileiro, do ponto de vista de proteção de marca, legislação trabalhista, legislação tributária, especificamente em relação às regras que regem o franchising no Brasil, e um passo a passo de como iniciar uma operação no Brasil, constituindo uma empresa e enviando seus executivos para lá. 本日のお話ですけれども、まずブラジルの法律について、概要をお話ししたいと思います。ブランド商標の保護する法律、それから労働法規、税務、それからフランチャイズジング関連の法規、それから会社の設立、役員の派遣に至る手続きの中に関しまして、ブラジルの法律について概略をご説明したいと思います。 O primeiro desses aspectos e de fundamental importância, sem sombra de dúvidas, é a proteção das marcas, da propriedade industrial. O Brasil é signatário de praticamente todos os tratados internacionais de proteção de marca, o que significa que a proteção da marca válida no Brasil se estende para diversos outros países. まず第一番目にその商標の保護ですけれども、ブラジルはほぼすべてのその商標の保護に関する国際条約に加盟していますので、ブラジルにおいて保護された商標というのは自動的に他の国においても保護されるということが言えます。 Assim, muito embora o contrato de franquia no Brasil ele traga junto com ele licenciamento de marca, é importante que todos vocês saibam, todos os senhores saibam, de que a marca continua pertencendo exclusivamente ao franqueador e a sua utilização é licenciada ao franqueado, justamente em razão do contrato de franquia. そのブラジルでのフランチャイジング契約には、商標のライセンスも含まれているわけですけれども、ただその商標権というのはあくまでも、フランチャイザーの、所有に帰すものであって、そのライセンスによって使用されるということになります。 Portanto, o primeiro passo e uma das mais importantes das recomendações que se fazem aqui hoje é justamente no sentido de se qualquer uma das empresas representadas aqui tem planos a longo prazo, médio prazo ou imediatamente de começar a estudar a possibilidade de iniciar uma operação no Brasil, que imediatamente requeiram o registro das suas respectivas marcas lá. 従いまして、まず最も重要で真っ先に皆様にお勧めしたいのは、もし中長期的な観点、あるいは直ちにそのブラジルで事業展開をしたいとお考えの会社がございましたら、その自社のブランドをブラジルで登録すべきであるということです。 Feito isso, vamos passar então especificamente para a legislação de franquia. それが進みましたら次にフランチャイズジングに関する法律に進みたいと思います。 O Brasil conta com uma lei de franquia há exatos 20 anos, regulando o funcionamento de todas as atividades relacionadas à exploração do franchising. ブラジルにはフランチャイジングに関して規
制する法律というのが20年前に設けられまして、その法的規制の下でフランチャイジングが行われています。O que garante absoluta segurança jurídica para todos os franqueadores em função dessa lei já está estável, ter sido objeto de discussão sobre os mais diversos aspectos, seja trabalhista, tributário, de proteção de marca, comercialmente do ponto de vista de relação com os franqueados e, portanto, a posição dos tribunais brasileiros a respeito da aplicação e da interpretação dessa lei é absolutamente segura e conhecida de todos. したがいましてこの歴史がありますのでこの法律というのは極めて安定しておりましてあらゆるさまざまな議論がすでになされています。労働の面、税務の面、ブランド保護の面、それからフランチャイジーとの関係の面でさまざまな議論がなされておりまして裁判所のさまざまな法律の解釈等もすでに定着評価が定まっております。Essa lei de franquias existente no Brasil, ela é uma legislação de absoluta simplicidade que basicamente regula os aspectos da divulgação e da venda de uma nova franquia dentro do território brasileiro. でこのフランチャイジング法という法律ですけれども非常にシンプルな法律でそのフランチャイジングの広め方、それから販売の仕方について規定しています。O que significa que antes de comercializar qualquer franquia no Brasil, eu preciso fazer o disclosure, a abertura de todas essas informações por meio de um instrumento chamado circular de oferta de franquia. そして、すなわちそのフランチャイジングを開始する前にあらゆる情報を公開しなければならないということが定められています。フランチャイジングに対する回覧通達という名称の書類を持ってさまざまな条件について公開する必要があるということです。Na circular de oferta de franquia, portanto, eu devo divulgar aos meus potenciais franqueados qual é a estrutura societária da franqueadora, ou seja, quem são seus sócios, quem é que compõe aquela empresa. そしてフランチャイジング提供の回覧という書類には会社の構造、誰が役員であるか、社員であるかということを明記する必要があります。Eu devo divulgar também qual é o investimento necessário para o início da operação, ou seja, quanto de dinheiro o franqueado tem que investir para que tenha a sua unidade franqueada aberta iniciando a sua operação. それからどれだけの投資が必要であるか、フランチャイジーが事業を開始するにあたってどれだけの金額を投じる必要があるかということも明記する必要があります。O franqueador deve informar os candidatos a franqueado também quais são as taxas cobradas e exatamente o que elas remuneram, se existem royalties, se existem contribuições para fundo de propaganda e marketing, se existe taxa inicial de franquia e qual é o valor dela. そしてさまざまな手数料とロイヤリティが必要であるか、ブランドの広報等そういった手数料とロイヤリティ等についても明記をする必要がございます。Outro aspecto também bastante importante que deve ser informado na circular de oferta de franquia diz respeito ao grau de envolvimento do franqueado na operação, ou seja, se aquela é uma franquia para investidores ou se aquela é uma franquia que vai demandar e exigir a presença do franqueado trabalhando no dia a dia da unidade. それからそのフランチャイジーが投資家向けであるのか、それともそのフランチャイジーが実際に日々そのお店で働く必要があるのかについても明記する必要があります。Eu devo divulgar também para o meu candidato a franqueado qual é o prazo estimado para retorno do investimento que ele vai fazer na franquia. それから資本回収がどのくらいの期間で見込まれるかについても明記する必要があります。A circular de oferta de franquia ela deve trazer também a relação de todos os franqueados com seus respectivos nomes e contatos daqueles ativos e dos que se desligaram da rede nos últimos 24 meses.
それから、フランチャイジすべてのフランチャイジのリスト、それから、過去24ヶ月以内に、加入したものを、脱退したものの一覧を添付する必要があります。O franqueador deve divulgar também se existem ações judiciais envolvendo a marca que vai ser explorada por meio do contrato de franquia, ou se existem ações de franqueados questionando o próprio sistema de franchising. それから、ブランド、そのフランチャイジングのブランドをめぐる訴訟、それからフランチャイジーとの訴訟で現在行われているものがあるかどうかについても明記する必要があります。O franqueador ele deve também divulgar os seus últimos 2 balanços, ou seja, os balanços financeiros dos últimos 2 exercícios, a fim de que o candidato a franqueado possa aferir e avaliar se aquela empresa está saudável do ponto de vista financeiro. それから、同じくフランチャイザーは、過去2会計年度の事業成績についても公開する必要があります。それによってフランチャイジーがその会社が財政的に健全であるか否かを判断できるようにする必要があります。A situação das marcas que estão envolvidas, que vão ser exploradas por meio do contrato de franquia, elas também devem ser divulgadas do ponto de vista da validade do registro delas perante o órgão competente no Brasil. それから、そのフランチャイジングに伴うブランドの商標の登録状況、ブラジルにおいてそれが有効に登録されているか否かに関する情報も明記する必要があります。Bem como se essas marcas pertencem ao próprio franqueador ou se o franqueador simplesmente tem uma licença para explorá-las comercialmente. 同じくそのブランドがフランチャイザー自身の所有するブランドであるのか、それとも他の会社からライセンスを受けているブランドであるのかということも明記する必要があります。O franqueador deve informar também por meio da circular de oferta de franquia se o território, qual é o território geográfico onde vai ser autorizada a exploração da franquia, onde ele vai poder trabalhar, quais são os limites geográficos para essa atuação e se este território pode ser explorado de forma preferencial ou exclusiva. それから、そのフランチャイジーがその、事業ブランドの事業展開できるその地理的な区域ですね、を明確に定める必要があり、かつ、その区域内で、フランチャイジーが独占的に、事業展開できるのか、それとも、他と競合することになるかについても定める必要があります。Portanto, todas essas exigências da lei brasileira para a contratação de uma operação de franquia, elas nos levam basicamente a 2 conclusões. したがいまして以上のようなブラジルのフランチャイジングに関する法律から2つのことが結論付けられます。A primeira delas é de que qualquer marca que pretenda se instalar no Brasil deve necessariamente passar por um processo de tropicalização, ou seja, as particularidades da operação têm que ser adaptadas à lei brasileira e para isso é fundamental que exista uma circular de oferta de franquia que atenda à lei local, bem como o respectivo contrato de franquia. したがいまして、ブラジルに進出する予定のブランドというのはそのブラジルの法律に合わせたローカライジングというをする必要があり、ブラジルの法律に合わせたそのフランチャイジングの提供の回覧と書類というのを作る必要があるわけです。A segunda delas, das nossas conclusões, diz exatamente respeito à preocupação de que seja feita a total abertura das informações da franqueadora para que o franqueado que vá começar um negócio de franquia, ele entenda exatamente quais são as condições que ele está contratando, quais são os deveres e obrigações dele, o que ele pode esperar, o que ele deve esperar do franqueador e para que ele conheça muito bem e meça quais são os riscos do negócio que ele está entrando, porque uma atividade de franquia é uma atividade absolutamente independente da franqueadora e que, como todo negócio, envolve riscos. そして2番目のポイントとしてはそのあらゆる情報をオープンにしなければいけないということで、さまざまな条件ですとか義務責任
それから、フランチャイジーがフランチャイザーから期待できるもの、事業のリスク、それら全てについて、公開しなければいけないと。すなわちフランチャイザージはそのフランチャイザーから全く独立して、事業を行うわけですから、そのあらゆるリスクについても承知しなければならないということです。Existe também uma discussão em andamento no Brasil em relação a um imposto em particular que incidiria particularmente sobre as atividades de franquia, que é o imposto sobre serviço, se esse imposto deveria ser cobrado sobre os royalties que são pagos pelo franqueado ou não. そして、サービス、フランチャイズに絡んできますけれども、サービス税というのが現在検討されておりまして、それがロイヤリティに対して課されるかどうかということが議論になっています。Em relação à obtenção de visto de trabalho para estrangeiros, それから、外国人の就労ビザに関してですが、a legislação brasileira prevê que naquelas situações em que quem está vindo residir no Brasil para trabalhar é o próprio investidor, ele vai ter um visto por pelo menos 3 anos, desde que ele comprove um investimento mínimo de cerca de $70 mil. まずその投資家自体自身がそのブラジルに来て住む居住する場合、この場合$7万以上の投資であれば3年間のビザがもらえます。Se quem pretende residir no Brasil não é o próprio sócio ou acionista da empresa, ou seja, se é um funcionário que está sendo expatriado para residir no Brasil, aplica-se a mesma regra para cada funcionário que vai requerer o visto, é preciso que se comprove um investimento local de $70 mil por cabeça. でもし、その会社の株主ではなくて普通の職員、従業員が、ブラジルに、居住するために来た場合には、同じくその1人当たり、$7万の投資を行うという証明が必要になります。O que nos permite concluir que é absolutamente tranquila a obtenção desses vistos no Brasil, já que o próprio investimento que demanda uma operação de franquia local é muito acima do que os valores que eu mencionei aqui. ということで、実際にブラジルでフランチャイジングを行う場合にはこのような金額よりもはるかに大きな投資が必要になるわけですから、就労ビザの取得は問題ではないということが言えると思います。E por fim, em relação à necessidade de constituição de uma empresa no Brasil para explorar as atividades de franquia, a lei brasileira é absolutamente receptiva e aberta para a vinda de empresas estrangeiras. Ela não faz nenhum tipo de distinção entre empresas brasileiras ou estrangeiras. それから、実際にフランチャイジングを行う上でのための会社設立ですけれども、この面についてはそのブラジルの法律というのは極めてオープンであり、その国内企業と外国企業を一切差別をしておりません。Portanto, o que significa que nós temos 2 formas de uma empresa estrangeira vir operar no Brasil. A primeira delas, buscando a Receita Federal do Brasil e fazendo a sua inscrição como empresa estrangeira, ou seja, não há necessidade de constituir uma empresa no Brasil. A única exigência que eu vou precisar para isso é que eu tenha um procurador residente no Brasil. E vejam, esse procurador não precisa necessariamente ser brasileiro. A única coisa que precisa, e essa é uma exigência da legislação local, de que ele resida no Brasil, porque é importante que o governo brasileiro saiba quem é a pessoa com a qual vai se relacionar, caso haja qualquer necessidade nesse sentido. したがいまして、そのブラジルに進出する方法としては2つあると言えます。1つはその外国企業がブラジルの国税庁のもとにその登録を行うと。代理人を立てて登録を行うと、会社を設立にせずに行うと。で、この場合にその代理人というのはブラジル人でなくても OK です。ブラジルに在住していれば認められます。ブラジル政府がその
代理人、直接話す相手の代理人を特定できればいいので、ブラジルに在住しているということは一つの唯一の条件になります。A segunda forma de se instalar no Brasil é por meio da criação de uma empresa brasileira, sendo que o Brasil ele não distingue em absoluto o sócio, se o sócio é estrangeiro ou se o sócio é brasileiro, o que significa que é possível criar uma empresa no Brasil unicamente com sócios japoneses, por exemplo. Isso não existe nenhuma questão ou dificuldade nesse sentido. そして2番目の方法としてはブラジルで法人会社を設立するという方法ですけれども、ここにおいてもその役員がブラジル人であるという必要はございませんので、全く日本人だけの役員で会社を設立するということも可能です。Tanto para a primeira opção, ou seja, da empresa estrangeira se instalar lá, como na segunda, onde seria possível a criação de uma empresa brasileira com sócios unicamente japoneses, o prazo para que a empresa esteja regular no Brasil e tenha todas as suas inscrições é de cerca de uma semana. そして1番目のその外国企業として登録する方法、2番目のブラジルで会社を設立する方法ですけれども、いずれの場合にもその手続きにかかる期間は1週間となっています。Por fim, é importante que todos os senhores saibam que o Brasil é um país que não tributa investimento, portanto, os valores investidos no Brasil eles chegam a, na verdade, líquidos, sem nenhum tipo de incidência tributária. そしてさらにそのブラジルの場合は投資に対する課税というのは行いませんので、投資した額はその額がネットでそのまま投資に向けられるということです。E, diferentemente de outros países, o Brasil não cria nenhum tipo de dificuldade ou embaraço à remessa de royalties ou do resultado financeiro para o exterior. Portanto, o resultado líquido da operação do franqueador no Brasil ele pode ser remetido para o exterior sem nenhum tipo de problema, evidentemente desde que pagos todos os impostos da operação local. そしてそれから送金に対する課税というものもありませんので、例えばロイヤリティを外国に本国に送金するときにも一切課税はされない。もちろんそれはブラジルで本国での所定の税金を払った上でのことですけれども。Nós, da Associação Brasileira de Franchising, acreditamos que existem diversas oportunidades de negócios para todos os senhores no Brasil e por isso a gente se coloca à disposição para eventuais outras dúvidas que os senhores tenham em relação ao nosso país. ブラジルフランチャイズ協会としましては、そのブラジルには日本のフランチャイジング企業にさまざまなビジネスチャンスがあると考えておりますので、皆様の疑問に何なりとお答えする所存であります。Muito obrigado a todos. どうもありがとうございます。